escuta o clamor que nos vem de Jerusalém. Os profetas disseram que um rei virá. Onde está esse rei que trará ao mundo a paz? Estamos a esperar, Ansiosos por chegar. As estrelas do céu começaram a cintilar. Os pastores com seus rebanhos ali aguardar. Os magos reis procuravam o rei dos judeus. o rei onde há de estar. Queremos o adorar. O Messias vem, o Messias vem, e ao mundo a paz enfim irá trazer. Prometido rei, filho é de Deus, vamos pois com alegria celebrar o Messias Deus. O governo romano persegue sem cessar. Ao chegar nosso rei a história vai mudar. Contra nós o inimigo não mais resistirá. O mundo irá mudar. Pois vai nos libertar. O Messias vem, o Messias vem, e ao mundo a paz enfim irá trazer. Prometido rei, filho é de Deus, vamos pois com alegria celebrar o Messias Deus. Vem, Senhor, Messias, vem breve, vem, Senhor, vem breve, Senhor, seja breve, vem Messias, nós te esperamos. o Messias vem, e ao mundo a paz enfim irá trazer. Prometido rei, filho é de Deus, vamos pois com alegria celebrar O Messias vem. o Messias vem. O Messias vem. O Messias vem. Olá pessoal, tudo bem? Chegamos hoje à nossa segunda celebração natalina e o penúltimo culto do ano. Tem sido um ano atípico, um ano diferente e nessas 2 semanas, semana passada e hoje, nós temos procurado abordar os temas relacionados ao Natal, né? Não somente o nascimento de Jesus, mas toda a sua obra, né? A criação, nascimento, morte, ressurreição e a segunda vinda do Senhor Jesus, que também será trabalhada no dia de hoje. Então eu convido você a permanecer com a gente até o final da nossa celebração. Nós já começamos louvando, vamos continuar adorando ao Senhor, revendo algumas das canções que marcam este momento de final de ano, né, sobre a figura de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus nas nossas vidas como nosso Salvador, o nosso Redentor e também como a representação máxima do amor de Deus por mim e por você. Então fique conosco até o final. E eu sei que foi um ano atípico, a reflexão final deveria ser feita na próxima semana, mas eu queria me antecipar. Desde o dia 15 de março, nós estamos nessa nova realidade. Muitos de vocês estão conosco apenas online, né? Desde o mês de março, se cuidando da sua saúde. Então, graças a Deus, porque o Senhor nos deu essa ferramenta para manter a nossa igreja unida, celebrando junta, independentemente da localização. Desde o mês de outubro, nós estamos também com os nossos cultos presenciais, tentando retomar um pouco, dentro da possibilidade atual, da nossa rotina anterior.
Então, que o Senhor esteja nos abençoando nesse restante de ano, abençoando as demais comunidades que se reúnem pelo mundo afora, e que o ano de 2021 seja um ano em que nós reafirmemos o nosso compromisso com o Senhor, permaneçamos firmes, unidos como comunidade, como parte de um corpo maior que se espalha pela face da terra. Então, que você fique firme e que nesse dia de celebração você esteja conosco até o final, cultuando o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo ano de 2020, por todos os desafios que nos fizeram crescer, pelas lutas que estamos enfrentando. Obrigado porque trouxe a paz e a alegria que excedem o entendimento a todos aqueles que o buscam de coração. Nós sabemos, ó Pai, que existem irmãos enfraquecidos, que o Senhor fortaleça, irmãos desanimados, que o Senhor renove a esperança, irmãos sem compromisso, ó Pai, muitas vezes não atentos àquilo que de fato tem valor, que o Senhor possa reacender a chama do Evangelho no coração dessas pessoas e que o Teu amor que nos constrange, Pai, possa nos mover até o final deste ano e o início do ano de 2021 para que nós possamos realmente assumir os compromissos necessários para sermos uma comunidade autêntica, cristãos autênticos neste mundo que carece do Teu Evangelho. Aceita a nossa adoração, esteja conosco durante a nossa celebração, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Deus abençoe.
Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? A graça e a paz esteja sobre vocês. Hoje, um domingo diferente, um domingo aí que a gente está celebrando o Natal, né? A gente tem aí desde o dia 13, em que nós estamos fazendo uma série de comemorações e celebrações a respeito dessa data tão importante, né? Mesmo que a gente saiba que 25 de dezembro não é a data real do nascimento de Cristo, eu acredito como um marco simbólico, sim, é importante a gente celebrar o nascimento do Messias, do nosso Salvador, do nosso Senhor, aquele que nos deu a vida, né, e vida em abundância. Então é uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor e que a gente possa nesse momento de 40 minutos no máximo refletir sobre aspectos importantes, né, da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é o Messias vem, né? Parousia, o Messias vem. Tem um termo grego aí que a gente vai explicar no decorrer do caminho. Só que a gente vai seguir um caminho um pouco diferente do que a gente está habituado em mensagens de Natal, né? Porque as mensagens de Natal, elas são como uma retrospectiva bíblica do plano de salvação, e isso é extremamente importante a gente abordar, e lógico, isso jamais vai ser uma crítica, mas hoje eu vou pegar um tema que queira ou não, ele não é muito comum ao Natal, mas ele está intimamente ligado ao Natal, tá? Então, a gente vai abordar o texto hoje de 1 Tessalonicenses, mas eu vou fazer algumas considerações que são extremamente importantes, porque o tema de hoje, como a gente está falando de parousia, o Messias vem, né, a volta do Senhor, é necessário a gente primeiro estabelecer algumas verdades que são princípios, são pilares da nossa fé e que a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, tá? Para uma vida cristã saudável, ainda mais com esse tema, nós precisamos ter em mente algumas verdades. Entender que essas verdades, elas são inegociáveis, elas são verdades absolutas a nós cristãos. Então, a primeira verdade, o pastor Lucas ele citou na última pregação, no domingo passado, mas eu vou voltar a isso porque ainda eu percebo que muitas explicações de alguns irmãos na fé acabam um pouco tropeçando nessa explicação. Mas a primeira verdade Jesus não é o plano B da história. Nós não celebramos o Natal porque Jesus ele foi um plano B de algo que deu errado lá nos céus e no Éden, né? Não. Se a gente tem esse pensamento, esse é um pensamento um tanto quanto equivocado, porque quando a gente pega Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4, diz o seguinte: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que o plano de salvação, a graça atuando na terra, já está estabelecido antes da fundação do mundo, antes da criação do universo. Deus é um ser eterno, ele é um ser atemporal, ele é um ser soberano e ele tem controle sobre a história e sobre todas as coisas que ocorrem. Então, Deus, sabendo de tudo isso, ele já tinha preparado de antemão, antes da criação do mundo, o plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós como igreja somos predestinados na pessoa de Cristo a sermos santos, ou seja, andar num caminho de retidão, de irrepreensão, sempre buscando mostrar no nosso viver o viver de Cristo. Aliás, é interessante quando nós refletimos sobre o Natal ele se torna uma celebração vazia quando nós celebramos apenas a data em si e não o que nós celebramos. Quando nós trazemos o foco da celebração, que é Cristo, para a nossa vida, e na nossa vida nós transformamos o nosso viver, isso é extremamente importante, porque nós mostramos em nós as marcas de Cristo. E é para isso que nós fomos predestinados. Então, a primeira verdade é que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a salvação em Cristo, e nós somos predestinados na pessoa dele para desfrutar desse viver.
Então, a primeira verdade é que Jesus não é o plano B. A segunda verdade é a salvação, ela é fruto da graça de Deus e do amor. Então, eu vou pegar 2 versículos, é lógico que a gente poderia pegar vários, tá? Mas é só para a gente mostrar como essas verdades elas são sistemáticas na Bíblia, ou seja, elas aparecem recorrentemente. Então, a primeira coisa, quando a gente pega lá João 3,16, por mais que a gente saiba esse versículo de cor, parece que a gente não entende a profundidade dele, tá? Então, João 3,16, tá? Eu estou lendo aqui pela versão Almeida atualizada, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a segunda verdade que nós temos é que Deus ele amou o mundo, ele ama o mundo. E amar o mundo é todas as pessoas. A palavra ágape ali realmente indica intensidade, profundidade. É um amor que nos constrange, conforme o apóstolo Paulo fala. E aqui eu não vou ficar entrando em debates sobre quem se Deus ele ama só alguns ou se ele ama todos. O texto diz, Deus amou o mundo. Então está falando de um grande grupo, a totalidade das pessoas, né? As pessoas em geral, né? E esse amor ele é evidente quando ele dá o seu Filho para que nós não pereçamos, para que nós não soframos a danação eterna, né? Um termo mais popular. Então basta a gente crer. Nós cremos na obra suficiente de Jesus Cristo, que é suficiente para nos conduzir a Deus, né? Cristo é o intermediário, né? Cristo é o Cordeiro Santo. Cristo, a obra dele é eterna, é perfeita. Então é através desse amor que Deus mostra. O Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 5, né? Pode ser que alguém ouse morrer por alguma pessoa boa, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a segunda verdade é que Deus ama todas as pessoas e Ele quer que todas as pessoas sejam salvas, tá? O que a gente precisa é crer. E em segundo, né, que a gente está falando, Deus, a segunda verdade, né, que é a salvação é um fruto da graça e do amor de Deus. O segundo versículo que eu vou para dar um apoio, que eu já citei aqui Romanos, aqui também já citei Timóteo, mas só para a gente ter em mente que é Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o plano de salvação, ele é um fruto da graça, é um fruto do amor, mas entenda o seguinte, meu irmão, nós não seríamos salvos se não fosse por Deus. Deus ele preparou a salvação, Deus ele preparou a expiação em Cristo, Ele nos santificou, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos regenerou. Então, tudo é obra do Senhor. E isso só é possível através da pessoa de Cristo. Olha como o Natal é importante. Tudo isso é possível pela pessoa de Cristo. Por tudo aquilo que Cristo é e por tudo aquilo que Cristo fez. Então, Ele é o santo, Ele é o ungido do Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o homem ele não pode se salvar. Não há boas obras que salvem o homem. É Deus que nos chama, é Deus que nos convoca. Nós somos salvos mediante a pregação da palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então é tudo obra dele. Salvação, justificação, regeneração, redenção, tudo vem de Cristo. E esse é um motivo muito importante para nós celebrarmos o Natal. Porque essa verdade mostra que nós vivemos nós amamos e adoramos um Deus que ele tem a graça, né, e nos dá a graça com um favor imerecido, porque a realidade é que somos todos pecadores, estamos destituídos da glória do Senhor, conforme diz Romanos 3:23. Então, nós, a partir do momento que entendemos o nosso estado pecaminoso, entendemos a maravilhosa graça do Senhor e como ela se aproxima de nós mediante o amor de Deus, esse é um motivo muito importante para nós celebrarmos o Natal. E a terceira verdade, eu poderia colocar várias outras verdades, mas aqui eu estou dando uma simplificada para dar uma introdução ao nosso tema, tá? Então, quando a gente pega aí a terceira verdade, é que da mesma forma que Jesus morreu na cruz por nós,
da mesma forma que ele ressuscitou. Aliás, são os dois grandes pilares da fé cristã, né? Jesus morreu por todos os pecados e ele ressuscitou. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 3 a 8. Né? Então é a base da fé. Só que tem uma terceira verdade que o que me incomoda é que a igreja parece que não crê. Ou se crê, vive de debates e tentando adivinhar quando isso vai acontecer. Que a terceira verdade é: o Messias, ele voltará. E como a gente falou que o tema nosso é parousia, o Messias vem, a ideia de parousia é realmente a chegada de alguém muito aguardado. Tá? Esse termo ele vai ter muitas variações, tá? Dentro do contexto histórico, dentro do contexto grego, mas a ideia de parousia, que é um texto que é uma palavra que aparece muito nas cartas de Paulo e vai aparecer em 1 Tessalonicenses, é que Jesus voltará. Ele falou várias vezes sobre isso, ele usou parábolas para falar sobre isso, e a igreja ela não pode dormir no ponto. A igreja não pode deixar de acreditar, ou nós não podemos viver numa fé imediatista. O importante é o que Deus pode me dar, ou aquela fé mais materializada em bens materiais. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus pelos bens que eu tenho, e por aí vai. Não, o ponto principal que nós temos da terceira verdade é que Jesus vai vir, e como está a nossa vida, como está o nosso coração, como está o nosso caminhar com Deus. Então a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela estava preparada, ela aguardava a volta de Cristo. Mas eu peguei dois textos aqui, que para a gente, como introdução, um está em Atos e outro está em Apocalipse. Quando a gente pega Atos capítulo 1, versículo 11, Lucas, que é o autor de Atos, diz o seguinte: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ou seja, o anjo estava falando aos apóstolos: está vendo? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Isso é uma forma de garantir a esperança, tá? Porque a partir do momento que o evangelho ele começa a ser pregado, por ser uma palavra de contracultura, por ser uma palavra de denúncia de pecado, os discípulos eles seriam perseguidos, e a ideia é que a volta de Cristo era uma garantia da esperança da igreja. E essa palavra, no Natal, é importante, porque a gente fala muito, o Natal é um momento de paz, alegria, justiça, porque é tudo isso que vem na nossa mente. Mas a gente tem que lembrar que Jesus ele veio pela primeira vez, ele estabeleceu, o motivo dele foi redentivo, né? Ele veio para cá para morrer pelos nossos pecados, mas aquele mesmo Messias que veio da primeira vez, ele voltará, e isso é uma palavra de esperança. Sabe o que a gente mais tem hoje? É evangélico com medo. Parece que se inculcou na mente do crente que a volta de Cristo é uma coisa ruim, ou não se fala desse assunto porque dá medo. A gente tem que parar, porque isso é uma infantilidade da fé, é uma infantilidade espiritual. A volta de Cristo é um momento de celebração, é um momento de alegria, principalmente para aqueles que são cristãos, principalmente aqueles que vivem a sua fé. Talvez você pode perguntar, Marcelo, então as pessoas que têm medo é porque elas estão vivendo em pecado? Eu não sei, não sou Deus para julgar as expectativas do coração das pessoas. Mas o importante de todas as vezes que a gente vê a ideia da volta de Cristo no Novo Testamento, não é para causar medo, mas é para dar esperança às pessoas. É para mostrar aos cristãos que vale a pena perseverar até o final, que vale a pena crer na justiça divina, né? Porque a segunda volta ela tem em si um sentido de trazer julgamento, né? Dar um findar ao mal. Então tem todas essas características, mas o mais belo é a relação de Cristo com a sua igreja, a relação de um Cristo que vem resgatar a sua noiva, e isso é atestado no Novo Testamento de forma abundante. E aí um outro texto que eu acho interessante, né? Eu peguei só dois, selecionei, né? Mas é o que está em Apocalipse, lá bem no último capítulo da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 22, dos versículos 17 ao 20, diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça e a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se
alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, a gente pega esses textos e mostra que são partes que ainda não foram cumpridas, né, como profecia, que nós cristãos devemos estar certos que Jesus retornará. E dada essa introdução, nós vamos pegar aí o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Vamos lá? Então, irmãos, aí a gente está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, dos versículos 13 ao 18. Deixa eu só explicar um pouco o contexto de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses provavelmente é um dos primeiros livros da Bíblia, junto com a carta de 1 Coríntios, tá? Então, assim, se a gente for pegar numa ordem cronológica do Novo Testamento, seria um dos primeiros livros, tá? Só por uma questão de curiosidade, os textos do Novo Testamento, ou da Bíblia em geral, eles não estão em ordem cronológica, na ordem que eles foram escritos, tá? Eles foram colocados por temas, né? Então, a gente tem evangelhos sinóticos, nós temos o Evangelho de João, os livros mais históricos, né, que é Atos, né, que é praticamente histórico. Nós temos as cartas pastorais, cartas da prisão. Então é assim, são blocos, né, em que o cânon do Novo Testamento é dividido. Mais uma hora a gente pode explicar como é interessante isso. Mas Paulo estava muito feliz na carta de 1 Tessalonicenses. Ele tinha recebido um relatório de Timóteo, onde a igreja de Tessalônica era uma igreja que apoiava muito o apóstolo Paulo em suas missões, né? Só que era uma igreja que se acomodou. É uma igreja que, quando a gente pega o capítulo 4 e o capítulo 5, eles acreditavam tanto na volta do Senhor que coisas do cotidiano, coisas básicas, eles deixaram de fazer. Então a carta ela tem uma ênfase muito na questão da ética cristã, né, dos valores cristãos, de saber resistir ao pecado, às obras da carne, mas tem aquela questão da volta do Senhor. Então a igreja de Tessalônica, né, vivia num contexto cultural onde tinha muito perigo, né, de discordância, de briga, né, e principalmente das impurezas sexuais, tá? Mas o nosso foco dessa carta mesmo é o capítulo 4, ali, principalmente no versículo 13, que o apóstolo Paulo começa a falar da volta de Cristo. Então, a primeira parte da nossa mensagem, embora eu tenha feito uma introdução um pouco mais longa, é falar sobre um tema que é muito popular no nosso meio, e eu não vou abordar as linhas de interpretação disso, né? A gente vai falar sobre arrebatamento. No Natal, nós vamos falar de arrebatamento. Isso é super importante, tá? Porque o arrebatamento é uma doutrina bíblica, só que por causa das diversas linhas, as pessoas elas perdem interesse. Então o meu objetivo é mostrar uma teologia bíblica o que é importante entender do arrebatamento. Essa é a pergunta que a gente tem em mente. O que o texto vai nos ensinar que vai nos levar a uma prática sobre esse tema que vai ser extremamente importante na nossa conduta. Então vamos ler os 5 versículos e a gente vai explicando um por um, tá? Porque vão surgir questionamentos. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus retornará a trazer com ele todos os que dormem em Cristo. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, ou na sua Bíblia pode estar alarido, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vamos lá. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala dos que dormem. O que é esse dormir? Provavelmente essa palavra é um eufemismo. As pessoas morreram pela fé no Senhor, elas foram martirizadas ou sofreram pela fé no Senhor. Então era uma forma de você trazer algo mais suave,
Então Paulo falando, aqueles que morreram na fé, aqueles que morreram martirizados, ele usou a palavra, aqueles que dormem, eles já estão aguardando a esperança, né, do retorno de Cristo. Então, é uma forma de animar. Quando ele fala, olha, as pessoas aí fora, elas não têm esperança, mas nós temos, porque aqueles que estão dormindo em Cristo, eles ressurgirão primeiro. Eles vão ser ressuscitados. Então, a palavra de esperança, que quando a gente pega no pensamento de Paulo, a morte é uma vantagem. E isso, irmãos, é uma coisa muito profunda quando nós olhamos as cartas paulinas, porque quando Paulo fala, para mim, morrer é lucro, viver é Cristo, né? Porque Paulo ele acreditava, se pegar lá Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23, essa ideia de que a morte é uma vantagem, porque a morte não é um fim para um cristão. Na verdade, o começo de uma vida eterna com Cristo. Então, Paulo está querendo mostrar à igreja de Tessalônica que em caso de perseguição, em caso de tribulação, nós estaremos com Cristo. Então, não vamos ficar tristes pelos que morreram, porque eles morreram em Cristo. E ele faz sempre uma dicotomia, muito comum isso nas cartas de Paulo. A dicotomia é o que? Olha, tá vendo? Nós não somos como os demais que não têm esperança, nós temos. E a nossa esperança é Cristo. E ele continua, ele fala, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Cristo. Quando ele fala se cremos, né, ele coloca uma suposição, a ideia realmente é reforçar esse pilar na fé. E a ideia é o quê? Que Jesus ele tomou o cálice da morte para que nós pudéssemos triunfar sobre ela. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Então, Jesus ele toma o cálice da morte para que possamos triunfar junto com ele. Então, o triunfo de Cristo sobre a morte assegura o nosso triunfo. Então, a morte não é o final. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Então, se nós cremos realmente, nós podemos crer que da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos morrer, mas nós ressuscitaremos. Isso também está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Né? Se nós não cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Então, essa ideia de que nós não devemos lamentar, é lógico, a gente tem que ficar triste pelas pessoas que morrem. Paulo não está falando que a gente tem que anular o nosso lado emocional, que a gente não tem que chorar, não é nada disso. Mas a ideia é de um entristecimento que te paralisa. Nossa, não vou mais viver a minha vida porque os meus irmãos da fé morreram. Não, eles estão com o Senhor. Né? E quando Cristo voltar, eles estarão conosco. Né? A gente vai ter um grande banquete. Daí no versículo 15, ele fala assim, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É interessante que quando a gente pega o versículo 15, o apóstolo Paulo, por ser uma das primeiras cartas, ele estava aguardando a vinda do Senhor mesmo. Né? Você percebe uma diferença entre Faça um desafio em casa, né? Eu gosto dos desafios. Quando acabar essa mensagem, leia 1 Tessalonicenses inteira. Depois você leia 2 Timóteo. Você vai perceber um apóstolo Paulo amadurecido. Tá? É um apóstolo Paulo que entende que Deus é o Senhor do tempo e ele volta quando ele bem entender. Não que aqui ele não entendesse isso. Vocês vão ver que no capítulo 5 ele entende isso. Só que o apóstolo Paulo ele acredita que ele seria uma testemunha do acontecimento mesmo. Tá? Que ele estaria vivo. Ele está querendo mostrar para as pessoas que, olha, aqueles que morreram na fé, eles vão ressuscitar primeiro, mas olha, a gente também vai encontrar com eles. Eles vão primeiro, depois a gente vai junto, né? A gente vai se encontrar com o Senhor. Então, esse versículo 15 é para mostrar a crença de Paulo na imanência da volta de Cristo. A pergunta é, será que a gente crê da mesma forma que Paulo acreditava na imanência da volta de Cristo? Será que a gente realmente deseja isso? Deseja de coração? Será que isso está como um ponto principal na nossa vida? Porque a gente vê isso nas cartas de Paulo, vê isso no Novo Testamento como uma ideia quase que central. A ideia central, toda a Bíblia ela é cristocêntrica, né? Tudo aponta para o Senhor. Só que o tema da volta de Cristo é uma coisa tão aguardada por eles, é tão belo de ver, né? Aquela segurança na fé em Cristo, que às vezes eu me pergunto, né? Eu acho que essa pergunta, quando a gente devolve ela para nós, né? A gente fica naquela reflexão, será que eu tenho essa fé que Paulo tinha, que olha, eu vou ver isso, mas se eu não ver, eu vou me manter firme, mas se Cristo voltar, eu estou preparado. Gente, isso é de uma beleza muito grande.
E aí no versículo 16 e 17 começa o que a gente fala da parousia, né? O termo que eu expliquei agora há pouco, né? A volta do Senhor, o encontro com Cristo, a chegada de alguém muito importante, né? Porque aí ele fala do arrebatamento. É a primeira vez que o Novo Testamento, numa ordem cronológica, vai falar sobre arrebatamento, e é o apóstolo Paulo que vai falar. E como o apóstolo Paulo ele descreve, vamos reler, tá? Só para fixar na mente. Ele fala o seguinte: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a volta do Senhor vai ser com um grande alarido, com um grande brado, é uma convocação oficial aos seus soldados, é um termo militar. Se você pega o mundo antigo, sons de trombeta, né, hoje no quartel, quem já foi do exército, da polícia, é o som da corneta, mas quando toca uma trombeta, um brado, alguma coisa, é para estar pronto, tá? E essa convocação ela vai ser dada por quem? Por Cristo. E aí a Bíblia usa o descrever, né? Ouvida a voz do arcanjo, ou seja, Deus vai pegar o seu arcanjo, geralmente quando aparece a palavra arcanjo é porque é os seus principais, o principal dos anjos, né? A ideia é que provavelmente vai ser uma trombeta vinda de arcanjo que vai antecipar essa volta do Senhor. Então a pessoa fica, daí o pessoal faz paralelo, né? Trombeta em Apocalipse, trombeta em 1 Tessalonicenses. Quais das trombetas? O importante, irmãos, é que quando Deus soar a trombeta, nós estejamos prontos, porque é uma convocação. Essa é a ideia. A ideia não é quantas trombetas aqui, a ideia é ouviu trombeta, vem do Senhor, Ele vai se manifestar em glória e majestade, todo o olho verá, toda a língua confessará, nós estaremos sendo convocados. E o apóstolo Paulo eles coloca uma ordem: os que morreram ressuscitarão primeiro, e eles vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Depois nós, o que ficamos, nós também faremos isso. Então a ideia é para mostrar que Deus não é só o Senhor majestoso, um rei, mas Ele tem domínio sobre a morte. Imagina visualizar isso, irmãos. Pessoas que morreram na fé sendo arrebatadas para o céu e nós também nos encontrando com elas. Então a ideia é que Cristo ele vai arrebatar a sua igreja. E agora o importante não é que isso acontece primeiro, depois tem 7 anos, depois é a volta do Senhor. Irmãos, esqueçam isso. O que o texto está nos desafiando é que nesta convocação nós devemos estar prontos. Quando o Messias vier, nós devemos estar preparados. Então essa palavra seremos arrebatados é a primeira vez que a gente vê ela, e a ideia é você ser levado para cima de uma forma poderosa, tá? Onde o corpo de Cristo, independente das denominações, todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo ao longo dos séculos e aqueles que estiverem vivos, estaremos num só rebanho, debaixo de uma só cabeça, que é a cabeça de Cristo. Então, é de um mistério, né? Quando a gente fala como vai ser, mas é de uma grandiosidade. As pessoas ficam tentando achar detalhes nas coisas. Não, gente, o importante que o texto está falando é que tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. E quando Ele fizer, Ele vai fazer de uma forma majestosa, poderosa, aonde nós estaremos unidos num só corpo e num só rebanho. E aí ele conclui a primeira parte do arrebatamento. Ele fala o seguinte, olha: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, se tem alguém na igreja com medo, alguma coisa, entristecido, saiba antes de tudo, Cristo vai voltar. Paulo ele usa a parousia, a volta do Senhor, a vinda do Messias, como motivo de esperança. Então, se tiver... agora as pessoas, né, por um momento de pandemia, e eu acho bom citar isso. Agora a pandemia, Jesus está vindo, tá vendo, irmãos? A pandemia é uma coisa descrita na Bíblia. Eu acho que quando a gente começa a especular só por causa de uma pandemia, que isso é um sinal da vinda do Senhor, eu acho isso uma bobagem. Porque a gente quer mostrar para as pessoas, tá vendo? Está acontecendo coisa ruim, então agora tem que ficar esperto. Não é isso. Estamos preparados pela volta do Senhor pelo amor que nós temos nele. Estamos preparados à volta do Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós somos o corpo de Cristo.
Não é pelo medo. Parem de ficar amedrontando as pessoas. Se isso for um sinal, é para a glória do Senhor. Mas ficar especulando, juntando um quebra-cabeça que não compete a nós, é perda de tempo. E por que é perda de tempo? Porque além do apóstolo Paulo falar para a gente se consolar, o capítulo 5, ele vai ser bem incisivo. Que aí a gente vai falar realmente dessa parousia, né? Vamos continuar o texto. Olha como o texto ele vai se aprofundando. Ele diz o seguinte: irmãos, acerca dos tempos, estamos no versículo 1 do capítulo 5. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando ele usa essa expressão, a vinda do Senhor é como um ladrão na noite, ele fala assim, não adianta ficar escrevendo sobre cerca de tempos e épocas. E ele usa a questão do tempo do Cronos e do Kairos. Cronos é aquilo que acontece dentro da história. Kairos é aquilo que pertence ao Senhor, um tempo indeterminado. Jesus ele repete isso lá em Mateus capítulo 24. Né? A parousia, essa questão da volta do Senhor, é uma especulação que não é da gente, é do ser humano. Os apóstolos tiveram, provavelmente o apóstolo Paulo estava lidando com pessoas aqui que estavam tentando adivinhar. Ele fala, irmãos, não é necessário eu ficar escrevendo sobre isso. E eu, usando as mesmas palavras de Paulo, não é necessário a gente tentar ficar adivinhando se agora é a volta de Cristo. Porque ele usa uma expressão forte, que o Senhor virá como um ladrão na noite. Ninguém sabe quando o ladrão vem, ninguém sabe que horas que um ladrão vem. Então isso é importante para a gente ter em mente, para parar com essas especulações, que quando Cristo vier, é importante que encontre uma igreja pronta. E ele dá algumas características que são interessantes, que ele fala assim no versículo 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Ele fala, sabe quando Jesus vai voltar? Quando o pessoal fala que está em paz e está em segurança, que é uma forma irônica, porque muitas vezes quando a Bíblia usa essa expressão paz e segurança, é porque não há paz e não há nem segurança. Na verdade, é o oposto. O sistema governado pelo homem, caído, ele fala isso, mas o homem ele prepara a paz com guerra, com armas, matando pessoas. E na verdade, quando as pessoas acharem que ter aquela sensação de paz, né? Porque uma coisa é viver em paz, outra coisa é ter a sensação de paz. E o que o texto está nos mostrando não é uma paz verdadeira, é uma sensação de paz. E é exatamente aí que vai vir a destruição. Né? E não adianta ficar especulando, mas no jornal está falando que vai ter paz e segurança. E aí, gente, é aí que a gente se perde. É aí que a gente tira o foco da fé e começa a virar numerologista. Parem com isso. Então, quando a gente fala que isso é bobagem, não é que a gente tem que parar de ler, não, muito pelo contrário. É que a gente tem que ter um pouco de suspeita quando a gente vê acordos de paz feito tal, né? Não é paz. A paz do homem jamais vai ser paz. Porque a paz que realmente excede todo entendimento, a paz que realmente vai existir é quando Cristo governar tudo. E aí nós continuamos no texto. Ele fala o seguinte, versículo 4 agora. Ele diz: vós, porém, irmãos, já não estão em trevas, para que esse dia não vos surpreenda como um ladrão na noite. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, irmãos, existe um contraste entre crentes e incrédulos, tá? Então as trevas é uma demonstração da pura ignorância às coisas do Senhor, é uma separação moral e espiritual. Então, nós devemos estar preparados para não sermos surpreendidos como um ladrão faz. Isso que o apóstolo Paulo está falando é muito importante. Então, nós somos filhos da luz, tá? Nós não estamos em trevas. Se nós não estamos em trevas, a gente tem que mostrar o quê? Que quando Cristo voltar, nós não seremos surpreendidos. E aí, Paulo ele vai concluir o pensamento dele, tá? Dessa volta do Senhor. Então, a gente vai ler dos versículos 5 a 11. Ele diz o seguinte: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, Paulo ele fala o seguinte: nós somos filhos da luz. E como os filhos da luz, o que resplandece em nós não é a nossa luz própria, porque nós não temos. O que resplandece em nós é a luz de Cristo. E tudo que nós fazemos é manifesto. Então nós não podemos ser pegos de surpresa. Daí Paulo fala, né, ele faz essas dicotomias. E o que é importante que a gente tem que pegar aqui do texto? E é isso que eu acho que a gente tem, que é o ponto principal da nossa mensagem. Cristo vai voltar? Vai. Porque tiveram profecias falando que ele ia vir pela primeira vez. Isso se cumpriu. Ele falou que ele ia morrer crucificado e ia ressuscitar. Isso se cumpriu. Por que ainda a gente está achando que a volta não vai acontecer? O apóstolo Pedro ele fala: um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Nós não podemos discutir com o Senhor do tempo, com o Senhor da história. Nós devemos é confiar. Mas essa confiança ela é seguida de esperança, de vivência. A ideia que o apóstolo Paulo nos traz é exatamente a gente estar preparado para essa segunda vinda. Então, o texto nos traz duas palavras importantes para a gente refletir e aplicar: vigilância e sobriedade. Essas são atitudes da fé, né, que são um arsenal para o cristão, porque são consequências de um amor genuíno ao Senhor, né? Nós nos preservamos, nós temos uma ética cristã, por mais que a gente caia, a gente confia, a gente pede perdão, a gente busca uma vida de santidade, mas quando Cristo voltar, o importante é a gente estar pronto. E, gente, essa é uma mensagem de Natal um pouco atípica, porque a gente se perde tanto em coisas assim: o Natal é um momento de é festa da alegria, do amor em família, mas a gente perde muito quando a gente não olha o quadro como um todo, do porquê Cristo veio pela primeira vez e porque Ele voltará pela segunda vez. O objetivo é para que nós estejamos prontos, firmes no Senhor, para que possamos nos encontrar com Ele. Se morrermos, que morramos em Cristo. Se vivermos, se Ele estiver arrebatando a igreja enquanto nós estivermos vivos, que estejamos preparados. A gente pega lá a parábola das virgens sensatas e insensatas, né? A parábola das 10 virgens. Isso é uma ilustração muito grande de como vai estar a igreja. Vai ter a igreja sensata. Vai ter aqueles que se dizem igreja, insensatos. Que estejamos preparados para essa parousia, para a vinda do Senhor. Preparados para aquilo que Cristo tem para nós. Porque o melhor Ele já nos deu. O melhor ainda que pode acontecer é nos encontrarmos com Ele. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra de esperança. Então não precisa ficar com medo, irmãos. Esqueça esses esquemas teológicos, às vezes, o que vai acontecer, o que vai acontecer em cada detalhe. Irmãos, o importante é confiar em Deus e estar pronto. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e nós te agradecemos por esta mensagem, Pai, sobre a volta do Senhor. Sabemos que o propósito da Tua vinda pela primeira vez foi nos proporcionar a redenção através do Teu sangue. Celebramos, ó Pai, esse mês, o Natal, a vinda do Messias tão aguardado. Mas hoje, ó Pai, aguardamos o retorno desse Messias. É esse que nós aguardamos falando Maranata, vem Senhor Jesus. Mas até que isso aconteça, esteja nos socorrendo, esteja nos ajudando a mim,
os meus irmãos na fé, nas nossas limitações, para que não envergonhemos a nossa fé, para que possamos nos encontrar digno desse momento do arrebatamento. Se o Senhor escolher arrebatar a sua igreja, ó Pai, de acordo com o tempo que o Senhor decidiu e determinou, se nós estivermos vivos para isso, que estejamos prontos. Se morrermos, ó Pai, que possamos morrer perseverando na fé do Senhor. Mas em todas as coisas, ó Pai, somos gratos a Ti, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui e não estaríamos aguardando essa bendita esperança que é em Cristo. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que nesse Natal você possa celebrar o verdadeiro significado. Que você possa realmente estar em comunhão com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja, com a nossa igreja. Mas o Natal não é apenas uma data que nós vivemos, curtimos e depois nos despedimos e acabou. Para nós é sempre o dia de falar: vem, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. És o Criador de tudo, Rei da terra, céu e mar, o bebê da manjedoura, que entre nós veio habitar.
pois o mal destituiu-nos da glória e assim manchou nossa história de um escuro total, pois não se viu nenhum justo na terra que o amor merecesse e a vida eterna. Não se viu nenhum só. Deus nos amou com tanto amor e mandou seu Filho aqui pra nos salvar. Que grande amor do meu Senhor, que desceu do céu pra vir nos perdoar, que todos possam crer e viver nesse grande amor do meu Senhor, que nos amou com tanto amor. Quem sou eu pra merecer